que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja que proclama a breve volta de Jesus. Breve, Jesus voltará. Então, domingo, 21 de março de 2021, com o coração aflito, entristecido, porque nós temos membros da família breve virá, adoecidos, membros queridos, temos membros que estão se recuperando, Dona Yara, graças a Deus, bem, seu Milton, mas nós queremos pedir a todos que orem pela Dona Miriam, pelo Miguel Orlando, que passam agora momentos delicados, e nós queremos pedir a Deus, neste culto, pela vida deles. Amém. E aí, começando agora esse culto nosso de adoração, de louvor e de adoração, esse boletim nosso é o 370, e esse é o ano 6 em que esses servos de Deus, todos aqui presentes que estão, aos poucos que estão filmando, todos deixam a tua vida às mãos de Deus, doam o teu serviço ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno, que é o único digno de ser louvado. Amém. A nossa liturgia hoje está baseada no Salmo 16. Eu convido você que tem aí a sua Bíblia a abri-la no Salmo 16 e acompanhe a leitura que nós vamos fazer de forma alternada. Salmo 16, o versículo 1 diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Os dois juntos? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Quantas promessas da palavra de Deus tem aqui nesse salmo? E nós, como cristãos, devemos ter fé e acreditar em cada promessa que está aqui nesse salmo. Amém. Eu queria agora pedir a todos que fechem seus olhos e que nós façamos uma oração para darmos início ao culto. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que abençoa-nos, abençoa aqueles que nos assistem, que nos acompanham, com a Tua palavra, com as orações, com os hinos cantados, com o louvor. Senhor, abençoa-nos com este culto de adoração que oferecemos a Ti. Apesar de os ímpios prosperarem, apesar de crianças inocentes estarem sofrendo, apesar dos idosos estarem adoecidos, enfraquecidos, nós viemos aqui para Te adorar, porque confiamos no Teu governo, na Tua soberania sobre tudo. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, irmãos, agora eu quero pedir a todos que abram a palavra de Deus no livro de Atos, e a nossa irmã Margarete virá até o púlpito para fazer a leitura. Atos capítulo 16, os versículos 17 e 18. Quem tem aí a sua Bíblia pode acompanhar essa leitura junto com a irmã Margarete. Boa noite, irmãos, graça e paz.
Graça e paz. Eu vou fazer a leitura, então, que diz respeito, é um trecho que diz respeito à cura de uma jovem adivinhadora. Então, eu vou fazer a leitura. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. E ele, o Espírito imundo, na mesma hora saiu. Amém. Esse texto é interessante, irmãos, pelo seguinte: dá a impressão que aqui o espírito de adivinhação estava proclamando o Senhor Jesus, estava proclamando o Deus Altíssimo. Mas Paulo, ele quebra qualquer associação com o maligno. Preste bem atenção. Você às vezes está fazendo coisas boas, mas muitas vezes coisas boas estão associadas ao maligno. Preste atenção nisso. Todo tipo de associação às coisas malignas devem ser quebradas. Você nunca deixe que o maligno exalte a Deus na tua presença. Faça isso para que você não caia no pai da mentira. Ele vai te enganar. De início parece que ele está fazendo uma coisa boa, mas ele vai te enganar. Em nome de Jesus, vamos tomar cuidado com isso. Vamos agora louvarmos a Deus com o hino 36, Deus dos Antigos. 36, irmãos. Thank you.
à confissão de pecados, ao abandono do pecado. Esse é um exercício que nós temos feito todo culto e devemos fazer diariamente em casa. Eu quero convidar você que tem a Bíblia na sua casa a abrir em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantas promessas nós temos aqui na palavra de Deus. Você precisa confessar seus pecados a Deus todos os dias. Assim que você comete um pecado e que você se entristece porque caiu, confesse ele. Não espere muito. Confesse ele imediatamente, se possível. Assim que você percebe que você errou, que você falou alguma coisa que ofendeu alguém, que você pensou alguma coisa obscena, que você fez algum gesto e você se arrependeu e se entristeceu, confesse a Deus. Não espere. Eu convido você agora a se ajoelhar, fechar teu olho e confessar teu pecado a Deus, enquanto nós ouvimos o hino Sonda-me. Senhor.
vida em suas mãos. Colocamos as vidas daqueles que estão doentes em hospitais, estão em UTIs, colocamos a vida daqueles que estão trabalhando ali diariamente, Senhor, expostos, cansados, sem substitutos, ó Pai, enfermeiros, médicos, exaustos, equipamentos faltando, medicamentos faltando, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que cuide de cada um, cuide, Senhor, como tens feito, pessoalmente, de cada pessoa, de cada ser humano aqui existente. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por nos ter dado o teu Filho que morreu em nosso lugar, que morreu por nossos pecados, este Filho que é tão negado pelo mundo, Senhor, este que morreu na cruz, é tão mal compreendido, é tão difamado, Senhor. Nós te pedimos perdão por tudo isso, Pai. Te pedimos perdão porque nós não fazemos muito para que essa realidade mude. Mas nós te agradecemos pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quero pedir à missionária agora que faça o momento da intercessão. Então, esse é o momento nosso da intercessão, é o momento da oração, é o momento em que nós colocamos a alma da igreja no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Eu vou chamar aqui a Aparecida, que nós somos as mulheres que oram aqui da igreja, e vou pedir para ela que fique aqui comigo para que a gente ore. A Silvana Padovan falou que a Lorena está na UTI, então nós vamos orar pela Lorena que está na UTI. Vamos orar também pela minha prima Denise, que está no hospital, lá na Unimed em Limeira, e também no coronavírus, e está naquela fase bem delicada. Vamos pedir também pela cirurgia do meu sogro, do pai de Zé Benedito, que amanhã, é amanhã ou é terça? É amanhã. Amanhã, 1h30, é uma cirurgia não tão grave, mas a gente pede porque sempre a cirurgia, a gente corre riscos, né? Então a gente pede pelo seu Zezinho, para que Deus esteja lá com ele. E agora também a Aparecida vai colocar. Meu Deus, meu Pai, em primeiro lugar, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo privilégio de estar aqui, representados por Ti, ó Deus, as casas das pessoas, levando a Tua palavra, Senhor, e confirmando a nossa oração, de estarmos, Senhor, firme contigo, ó Deus, porque o Senhor é a nossa única esperança. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor venha dar a solução de todos os problemas, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, pela saúde das pessoas que estão enfermas, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, neste momento, por todos os familiares que se encontram enfermos. Nós te pedimos socorro, misericórdia, Senhor, a Tua presença, junto com a Dona Miriam e o Miguel, Orlando, Senhor, que é a coluna desta igreja, Senhor. Que a gente possamos, Senhor, te glorificar em tudo. Sabemos que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Mas onde há cura, Senhor, vem e dá a cura. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Pai, abençoa a Denise, Senhor, parente da missionária Thelma, e de todos, Senhor, que se encontram enfermos pelos hospitais. Dá conforto, Senhor, às famílias que sofrem, ó Deus. Pai, abençoa os médicos, Senhor, que estão à frente, Senhor, de todos esse mal, esse vírus, correndo risco, Senhor. E tudo que eles for fazer, Senhor, primeiro, Senhor,
vai à frente e realiza por eles, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, sabemos que o Senhor é o Rei dos reis, e sabemos, Senhor, quão grande é a tua soberania, Pai. Se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu, e nós somos gratos a Ti por tudo, ó Deus. Então colocamos, Senhor, a cirurgia, Senhor, desse Teu pastor, desse Teu servo, desse Teu médico, Senhor, que através de Ti, Senhor, cura, Senhor, e faz cirurgia e sara, e cura também, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. Que seja, Senhor, abrangente os Teus ensinamentos, Senhor. Nós Te glorificamos, nós pedimos, Senhor, cada vez mais a Tua presença. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Abençoa, Senhor, a Tua nação. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. 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 Ó Deus Todo-Poderoso, guardai a Lorena da UTI, Silvana, nossa irmã, a gente vai orar. E toda essa semana nós vamos orar. E vamos colocar essa Lorena, tá bom? Vamos colocar a Lorena em nossas orações diárias. Amém. Amém. Nesse momento eu convido você que tem aí a sua Bíblia em casa para abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1. O Evangelho deixou registrado João Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Eu queria convidar você a acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em voz alta, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Eu quero convidar você a fazer um passeio comigo. Nós vamos passar um sábado junto com o Senhor Jesus. Nós vamos passar um dia inteiro, um sábado, um dia de descanso com Jesus. Eu convido você a participar desse passeio. Antes nós vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo. Santo e eterno Deus, na Tua presença, Senhor, e com a Tua palavra aberta, com muito tremor e muito temor, com reverência, respeito, nós Te pedimos, ó Pai, que
em nome de Jesus, nos abra a mente, nos abra o entendimento, abra o nosso coração, modifica as nossas vontades, conforme esta palavra nos tocar o nosso coração. Não deixa que nenhum de nós, nem os que estão aqui, nem aqueles que nos ouvem, fiquem sem transformação, sem metanoia, sem mudar a mente quanto à palavra, Senhor. Para que nós saiamos daqui melhores do que entramos. Mas pessoas mais cristãs, mais crentes, mais tementes a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse sábado amanhece. Estamos na Galileia. Estamos na Galileia dos gentios. E Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré, na sua terra natal. Vou pedir ao irmão presbítero Manuel e à diaconisa Aparecida que podem se assentar. Eles hoje passaram o dia aí com a irmã Miriam, com o irmão Miguel Orlando, cuidando deles. E nós pedimos a Deus que toque neles como Jesus fez aqui neste episódio, neste dia de sábado, neste dia em que Jesus começa cedinho. Ele passa em casa de Pedro, que era nessa época um pescador, e chamado de Simão. Muitos não sabem ainda que Deus, o Senhor Jesus, muda depois o nome de Simão para Pedro. Simão Pedro. E o seu irmão André, e também depois Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, 4 pescadores. Jesus convida eles a ir para a igreja, a sinagoga. A sinagoga era um lugar onde se orava, onde se lia a palavra. E as sinagogas foram construídas a partir do exílio babilônico, quando Nabucodonosor destruiu o templo dos judeus e levou os judeus exilados para a Babilônia como escravos. Eles se reuniam, alguns, e construíam pequenas construções, onde na parte central ficava aquele que lia os rolos, a Escritura, o Antigo Testamento, como a missionária falou ontem, e na parte superior eles faziam umas galerias, de onde se via a parte inferior. Os homens ficavam na parte inferior e as mulheres ficavam recatadas na parte superior. E assim, tanto os homens como as mulheres ouviam a palavra, a leitura da palavra. Ninguém tinha a Bíblia como nós temos hoje, com essa liberdade, com essa facilidade. Haviam os rolos que ficavam nas sinagogas. E os anciãos, os mais idosos, os mais experientes, os mais piedosos judeus, cuidavam dos rolos dentro das sinagogas. E Jesus então convida Simão, o seu irmão André, João, Tiago, e o Senhor vai para a sinagoga. Eu acho lindo isso, porque quantas vezes você tem atualmente podido ir livremente às igrejas? As igrejas estão fechadas, nós estamos impedidos de ir à igreja. Então, que bênção quando nós tínhamos essa liberdade, como Jesus aqui está indo, todo alegre, feliz, um sábado de manhã, indo para a igreja, indo para ser abençoado com a palavra, abençoar os seus discípulos com a palavra. Ele convida homens para que quando ele for desse mundo, para que quando ele deixar de novo este mundo,
ele tenha discípulos que continuem o reino de Deus, continuem pregando o Evangelho. Mas interessante que ele chama 4 pescadores, 4 homens rudes, que jogam redes para pegar peixe e vivem da venda de peixes. São pescadores ignorantes, gente que não tem nome, gente que não tem família, gente que não tem dinheiro, gente que é da pior espécie, da ralé. Jesus chama exatamente esses, chama os fracos para humilhar os grandes, chama os pequenos para diminuir aqueles que se acham grandes. Jesus chama gente ignorante, que não sabe escrever, que não sabe ler, que precisa ir à igreja para ouvir a palavra ser lida, porque eles não sabem ler. Veja que lindo, que exemplo. Indo à igreja, num dia de sábado, o Shabá judeu significa, traduzido literalmente, dia de descanso. O 7º dia, o dia que Deus terminou a criação, foi o 6º dia. E no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. E no sábado, Jesus vai, como bom judeu, à sinagoga. Mas veja que ele chega na sinagoga e ele é convidado a ensinar. Por quê? Jesus era conhecido já. Jesus já tinha o seu nome como Rabi ou Rabino. Ele era um mestre entre os judeus. Ele tinha a sua verdade absoluta como Deus verdadeiro que era. E o que ele falava derrubava do trono os fariseus e os escribas, que morriam de inveja e de ódio de Jesus, porque ele tirava toda a autoridade dos fariseus e dos escribas. Os fariseus e os escribas vinham em nome do sumo sacerdote. E Jesus não vinha em nome de ninguém. Jesus era o Filho de Deus, ele vinha em nome do Pai. Jesus, ele se colocava como o Filho de Deus, e isso afrontava os fariseus e os escribas. Mas quando ele começa a ler, ele começa a ensinar as pessoas, e Marcos é interessante, ele escreve para Romanos, ele é rápido, maravilhavam-se da sua doutrina, eles ficavam de queixo caído, porque Jesus não ensinava igual aos fariseus, de forma seca, como areia ao vento, mas ensinava com autoridade, como quem vivia aquilo. Ele não ensinava como os fariseus que se achavam conhecedores da lei, mas distorceram tanto a lei, puseram tanto peso nos ombros dos judeus, que eles tinham que carregar esse fardo todos os dias. Jesus livrava as pessoas do fardo. Jesus libertava com a verdade. A verdade vos libertará. Jesus tornava conhecida a verdade da palavra de Deus, e as pessoas se libertavam, se livravam do peso. Assim, ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Um dia com Jesus, um sábado com Jesus. Veja o que nós vamos aprender com Jesus. Em primeiro lugar,
ele levanta e vai para a igreja. Ele vai honrar seu pai. Ele vai ensinar a palavra de Deus para as pessoas que eram ignorantes, que viviam escravizadas por sua ignorância e pela ignorância trazida pelos fariseus. Nós temos ainda muitas igrejas que ensinam superficialmente a palavra de Deus. E por isso, pessoas ainda vivem na ignorância espiritual, vivem no preconceito, vivem achando que ser bonzinho é um privilégio que vai levá-lo para o céu. Isso não vai levar ninguém para o céu. Você ter cargo, como tinha esses fariseus na igreja, não te serve de nada. Jesus vai dizer que você chegando lá, vai dizer: eu não te conheço. Ah, mas eu fui bonzinho, eu paguei minhas contas, eu nunca adulterei. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Há um compromisso que você precisa assumir com Jesus, que é pessoal, só você pode. Viver na superficialidade com Jesus não serve de nada, não traz benefício algum. Você vai continuar sendo escravo de Satanás. E apareceu, enquanto Jesus estava na sinagoga ensinando, um homem possesso de um espírito maligno. Veja aqui, ele está ensinando na sinagoga e vem um homem possesso com espírito maligno e esse espírito afronta Jesus. E ele diz: vieste para perder-nos? Ou seja, o demônio sabe que Jesus veio do céu para a terra e que Jesus tem poder para colocá-los em abismos eternos. Vieste para perder-nos? Desceste do céu para a terra para nos fazer ir para os abismos? Ele diz: Jesus Nazareno. O homem Jesus é reconhecido pelos demônios. E tem homens que conhecem a Escritura e não reconhecem Jesus como homem verdadeiro. Acham que Jesus foi um conto de fadas. Acham que Jesus nunca existiu. Acham que Jesus não tinha corpo. Mas os demônios dizem: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Por que Jesus Nazareno? Porque ele nasceu e cresceu em Nazaré. Ele foi um homem que existiu no tempo. Ele existiu dentro de uma família, num período em que César Augusto era o imperador, num período em que Pôncio Pilatos era o governador e que Herodes era o rei da Judéia. Isso está registrado na história, quer você queira ou não. Jesus existiu. Jesus Nazareno, o homem Jesus. Mas também diz assim: bem sei que és o Santo de Deus. Como nós lemos no Salmo 16, o Salmo do Santo de Deus. Os demônios conhecem Jesus, sabem que ele era verdadeiramente homem e sabem que ele era verdadeiramente Deus. E eles o chamam de Santo de Deus. Há entre os demônios e os fariseus uma diferença. A fé dos demônios é maior do que a fé dos fariseus, porque eles rejeitaram Jesus como homem, rejeitaram Jesus como Deus. Não creram em Jesus como os demônios creem e temem. Veja que assustador.
O destino de homens que negam Jesus em carne é o inferno. O destino de homens que negam que Jesus é Deus é o inferno eterno. E Jesus diz: cala-te e sai desse homem. E o demônio: cala-se e sai. A autoridade de Jesus sobre os demônios. Aqui a palavra hebraica para cala-te, ou grega para cala-te, é amordaça-se. Coloca uma mordaça na sua boca. Fica quieto, não fala, porque ele não tem parte nenhuma com demônios. Assim como a irmã Margarete leu em Atos que Paulo não quis parte nenhuma com aquele demônio adivinhador, aqui Jesus também diz: cala-te. Mesmo que ele te chame de santo de Deus, ele diz: cala-te. Eu não tenho parte nenhuma com você. Sai desse homem, liberta ele, porque para isso eu vim, libertar os cativos. Então o Espírito agitou aquele homem, bradou em alta voz, mas não disse mais nenhuma palavra. Revoltado, porque a autoridade de Jesus não podia ser questionada, mas contra a vontade. Esse demônio grita, joga o homem no chão e sai dele. Obedece Jesus. Os demônios têm que obedecer à autoridade de Jesus. E assim todos se admiraram a ponto de perguntar: que venha a ser isso? Uma nova doutrina? Que autoridade ele tem para expulsar demônios? Como eles obedecem a Jesus? Existe um problema com demônios. Existem pessoas onde só os demônios fazem as coisas. Os homens não são pecadores. Tudo é demônio. Existem pessoas que sobrevalorizam os demônios. E nós não podemos fazer isso. Mas nós também não podemos dizer que não existem demônios e que pessoas não podem ser possessas de demônios. É só você se investir nas encruzilhadas, você se investir no espiritismo, você vai ter contato com espíritos malignos. Nós precisamos ter cuidado, nem exagerar e nem também dizer que não existe. Precisa ser equilibrado. A Bíblia diz que existe e a prática de ministérios mostra que a possessão demoníaca existe. Então, correu a fama de Jesus em todas as direções. E Jesus, então, ele, terminada essa cerimônia na sinagoga, onde ele ensinou, onde ele mostrou para os discípulos que eles têm que ter autoridade sobre os demônios. Eles não podem deixar os demônios falarem o que querem. Ele sai da sinagoga e vai para onde? Nós pensamos assim: bom, ele passou quase o dia todo lá, já é tarde, então Jesus agora vai descansar. Mas não vai. Simão convida ele, talvez, para uma janta na casa dele. Simão e André: vamos, Jesus, vamos para casa com Tiago e João. A minha sogra, ela está doente, mas a minha mulher prepara alguma coisa para nós lá. E Jesus vai. Jesus vai. Ele não nega, ele vai até lá. E quando ele chega, ele percebe que a sogra está com febre alta. Cafarnaum ficava ao redor do lago de Genezaré, um lago que tem mais de 20 quilômetros de comprimento e 12 de largura, um grande lago. E pântanos
ao redor das aldeias eram mosquiteiros, criadouros de mosquiteiros. E a malária era uma das febres. A febre era tida como uma doença local, uma doença perseverante ali, persistente, uma doença endêmica, como nós dizemos. Essa pandemia é uma epidemia mundial. Lá era uma endemia. Continuamente as pessoas eram contaminadas por malária, como na Amazônia, como em regiões do Pantanal Mato-Grossense. Malária era tida como uma febre mortal, uma febre altíssima. As pessoas que tiveram febre sabem bem o que eu estou falando. Quando você tem febre, o teu corpo amolece, você perde toda a força, o teu raciocínio fica obnubilado, você fica prostrado. Esta senhora de idade, a sogra de Pedro, morava junto com ele. Possivelmente, quando Pedro saía para pescar, essa mulher e fazia companhia para sua filha. Nós temos então pessoas trabalhando aqui, contando para o Senhor: Senhor, a minha sogra não passa bem, tem febre alta. Eles talvez não soubessem que fosse malária, nós supomos que sim, porque a febre era muito alta, segundo o relato de Lucas, que é um médico. E essa mulher, prostrada no leito, se pusermos o termo, ela estava largada no leito, e Jesus se compadece. Jesus sofre com ela. Jesus percebe o estado de sofrimento dessa mulher. Mesmo cansado, ele vai até o quarto dela. Ele vai até o quarto dela. Ele se aproxima do leito dela, sem medo de que a doença dela passe para ele. E nós aprendemos com isso. Pessoas, às vezes, têm medo de ficar doentes e não cuidam de pessoas doentes. A gente precisa aprender com Jesus. Ele se inclina e vê o estado daquela mulher e toca na mão dela, aperta a mão dela, sem falar uma única palavra. É como se ele repreendesse a febre e a febre vai embora. Num instante, essa mulher levanta-se e vai ajudar a sua filha a fazer um jantar para Jesus e para os seus discípulos. Nós podemos às vezes minimizar um milagre como esse. Jesus tirou a febre dessa mulher. Essa febre ia ser uma febre qualquer, por alguma razão qualquer, mas o relato é que a febre instantaneamente a deixou. E quando a gente toma uma medicação e a nossa febre abaixa, a gente começa a melhorar, mas leva tempo para o seu corpo ter forças de novo. Mas aqui diz que ela imediatamente levantou-se e passou a servi-los. Ela não devia ser uma sogra peso, ela devia ser uma sogra boa, uma sogra que trabalhava junto com a filha, que servia aos pescadores. Ela serve Jesus, serve os discípulos, imediatamente, assim que é curada. Mas o dia de Jesus não acaba aí. Quando as pessoas sabem que Jesus curou a febre dessa mulher, no fim da tarde, para que não ferisse a lei dos judeus, eles não podiam no sábado levar doentes para lugar nenhum, eles não podiam andar mais que 800 metros.
Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus todos os enfermos. E aqui diferente, enfermos dividido de endemoniados. Não é toda enfermidade que tem demônio causando. E não é todo endemoniado que causa doença. Há uma diferença. A Bíblia divide isso. Nós não precisamos ficar só com demônios na cabeça, só com o maligno, só com o inimigo. Nós somos pecadores. Os principais causadores de pecado somos nós. O demônio apenas nos tenta, mas a causa do pecado está em nós. Nós somos pecadores. Por isso pecamos. Não é que nós pecamos e nos tornamos pecadores. Não. Nós somos pecadores. Não o demônio que nos tornou pecador. A nossa natureza é pecadora. Mas ele então, ao cair do sol, tem na frente da casa de Pedro, de Simão, uma multidão de pessoas na rua. E ele vai até lá. E veja que interessante, ele curou muitos doentes, de todo tipo de enfermidade. E também expeliu muitos demônios. E não permitiu que eles falassem, porque os demônios sabiam quem era Jesus. Mas Jesus não curava a multidão. Jesus ia de um por um. Por isso, se você é doente, se você está doente, se você está aflito, preste atenção. Jesus conhece você. Jesus sabe que a tua lágrima está sendo derramada. Jesus sabe que o teu travesseiro está úmido, porque você está sofrendo. Jesus sabe que você está sozinha, sozinho, em depressão, com medo, com dor, abandonado. Mas Ele nunca vai te abandonar. Jesus vai a cada um. O mesmo Jesus que está aqui, na frente da casa de Pedro, na rua, curando doentes, expulsando demônios, vai na tua casa, pega na tua mão, expulsa a tua febre, enxuga as lágrimas do teu olho. Esse é o mesmo Jesus que está na rua, está indo na sua casa. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, confia a tua vida nele. A tua vida não vai parar de ter sofrimento, mas você vai estar na única mão que pode te levar para a vida eterna, que pode tirar você das mãos de Satanás, do inferno eterno, para a glória de Deus. E continuando, diz aqui, Jesus talvez tenha ido dormir tarde, porque era uma multidão de doentes na rua em frente à casa. Jesus foi deitar tarde, mas ele levantou-se alta madrugada. Preste atenção nisso. Quantas madrugadas você tem levantado do seu leito para orar pela sua vida, para orar pela sua esposa, para orar pelo seu filho, pela sua filha que está desviado, que está cometendo erros, que está fazendo coisas que você desconfia que sejam erradas. Quantas madrugadas você tem dobrado o seu joelho diante de Deus, como Jesus fazia. Ele, sendo verdadeiramente Deus, dobra os joelhos na madrugada. Porque nós não fazemos isso? Porque nós não temos hábito de fazer isso? Não há em nós força para orar?
Por isso a nossa vida é uma miséria. Por isso a nossa vida anda tão miserável, tão desgraçada. Por isso você murmura, por isso você reclama. Que Deus é esse? Por isso nós temos que olhar para o dia de Jesus. O dia de descanso de Jesus foi desde manhã até a noite, a alta noite. Mas ele descansou um pouquinho e já levantou para orar. Um dia com Jesus e você não aguentaria, você se prostraria de tanta canseira. Jesus nunca descansou. Ele nunca deixou de interceder por nós, nem aqui na terra, enquanto homem em carne, nem lá no céu. Porque agora Ele intercede por nós. É um ministério que Ele tem. Ele é rei, Ele é profeta, Ele é médico, Ele é intercessor, Ele é sacerdote. Jesus acumula todos os ofícios, mas o mais impressionante de tudo isso é que Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu por mim e por você. Por isso, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. E você sabe qual foi o testamento de Jesus? Você sabe que essa riqueza que você tem guardado, a sua poupança, o seu dinheiro, o seu carro, as suas casas de aluguel, tudo isso não vale nada. Talvez você deixe para o seu filho e o seu filho estrague tudo, consuma tudo. Talvez não dê valor porque não foi ele que conquistou. Mas sabe qual foi o testamento de Jesus? Eu não sei o que você vai deixar para o seu filho. Mas Jesus deixou o seguinte. Jesus deixou a mãe dele para que João cuidasse até a morte dela. O apóstolo João, esse aqui que é irmão de Tiago, esse que é filho de Zebedeu, o pescador, esse João, que foi preso na ilha de Patmos, que escreveu o Evangelho, que escreveu as cartas, o Apocalipse, esse João foi quem cuidou da mãe de Jesus até a morte. Mas Jesus também, ele deixou as roupas dele. Jesus deixou os bens dele, as roupas dele, para que os soldados romanos sorteassem entre eles. O testamento de Jesus deixou as roupas para que os soldados sorteassem entre eles. Mas também ele deixou o seu espírito para que Deus cuidasse. Ele diz, está consumado, tetelestai. Tetelestai. Eu cumpri, eu fiz a obra da salvação. Agora, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando você deita na sua cama, você entrega o teu espírito para que Deus cuide. Você sabe se no dia seguinte vai acordar? Você entrega o teu espírito nas mãos de Deus? Jesus, no testamento dele, entregou o espírito dele na mão do Pai. Mas ele também deu o seu corpo para que José de Arimateia e Nicodemos untassem com bálsamo, envolvessem em lençóis e o enterrassem num túmulo que foi emprestado, que não era dele. Jesus foi o único
que morreu e emprestou um túmulo. Mas depois de 3 dias, ele devolveu o túmulo vazio. Graças a esse túmulo vazio, que eu e você temos salvação. No nome, do único nome que pode nos levar à vida eterna. É Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Nós vamos agora colocar de pé e vamos então dar por encerrado, mas antes, simbolicamente, nós vamos passar recolhendo dízimos e ofertas, enquanto ouvimos um fundo musical de piano e violino, composto por Burgmüller, Opus 109, chama Confidências. Ouçam que lindo! Presbítero Manuel, pode orar? Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por nos permitir nós estar mais esse dia aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento. Te agradeço, Pai, pela minha vida e pela vida de todo mundo, Pai. Que o Senhor também abençoe as pessoas que ofertaram, Pai, a quem não ofertou, multiplique, Senhor, essas ofertas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. E agora, você que está em sua casa, se tocar no teu coração, fique em pé, assuma um compromisso de levantar mais cedo, fazer todo dia alguns minutos de oração, colocando a tua família, consagrando a tua esposa, o teu esposo, consagrando teus filhos nas mãos de Deus, colocando essa gente sofrida que está internada em hospital, colocando essa gente sofrida que trabalha na frente dessa pandemia. Lembre-se do dia de Jesus, incansável. Tire alguns minutos para orar todo dia pela causa do mundo. E agora, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, nosso Criador, e que a comunhão, a alegria, a paz, o amor do Santo Espírito que habita em nós, estejam com todos aqueles que são do corpo de Cristo, que estejam abençoados pela presença do Santo Espírito,
Em nome de Jesus. Amém. Queremos desejar a você que nos tem acompanhado uma semana santa, abençoada, sob a proteção, o amparo, a guarda de nosso Deus, do Santo Espírito, que o Senhor Jesus esteja do teu lado, te protegendo, te curando, tirando as suas feridas. Amém. Convido a todos com essa mensagem do pastor e todo dia quando a gente orar, pedir para o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, passa um sábado hoje curando todo mundo, como nós estamos precisando dessa cura. Aí chega terça-feira de novo. Senhor Jesus, hoje é sábado, cura todo mundo. Na quarta-feira a mesma coisa, e todos os dias, quinta, sexta, sábado, domingo, pedindo para que essa mensagem que você colocou, pastor, que seja uma coisa assim na nossa oração, que a gente use isso na nossa oração, essa pregação. Que nosso Senhor Jesus passe o dia todinho curando a todos. Amém. Muito bem, infelizmente acabou, que dó, é tão gostoso estar aqui, né, juntinho de Deus, e essa coisa gostosa que fica, né? E agora quando que a gente vai se ver? Domingo, não, sábado. Sábado, curso de Teologia, Sã Doutrina, segunda aula. Se vocês quiserem alguma informação, alguma coisa, ligue para o 99830-1313. 99830-1313. E lá a gente passa as informações da Igreja Batista Breve Virada, tá bom? Então, sábado, nós temos um encontro às 20h20. E domingo, às 19h30. 20h20, gostoso, não é? 20h20. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Boa semana. Até sábado, se Deus quiser.